Bom dia, irmãos. Hoje, segunda-feira, estamos trazendo mais um conteúdo semanal do seu canal Novais Histórias, com o assunto importantíssimo, o propósito de Deus. Nós vamos apresentar esse propósito de Deus em 4 passos. 4 passos que você teria que dar para você obter a sua salvação. Evidentemente que não existe na prática esses 4 passos. Basta você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de todo o teu coração, que você está salvo. Mas vamos apresentar didaticamente e provar para você que o propósito de Deus, ele se desenrola na sua vida dessa forma. Então, o primeiro passo, o propósito de Deus é que você tenha paz e vida. Tem outras coisas? Pode ter, mas eu vou só cuidar da salvação. Paz e vida. Será que tem na Bíblia alguma coisa que diz isso? Olha aqui. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paz e vida. Então está aqui bem explicado na Bíblia. Você tem que acreditar na Bíblia. É fato fundamental. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10:10b. A salvação é individual. Não existe salvação em grupo, não existe salvação mutual. Você é responsável por você diante de Deus. Então, você tem que crer e não ir na fé dos outros, porque não resolve o problema. Então, o primeiro passo é fácil. Você tem que acreditar que o propósito de Deus é que você tenha paz e vida. O segundo passo é o nosso problema: separação de Deus. Nós estamos tão longe de Deus, irmãos, que se fosse medir em quilômetros, talvez teríamos que usar a figura dos cientistas, anos-luz da distância de Deus pelos nossos pecados. A Bíblia diz: pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte, separação de Deus. Salário, o pagamento do pecado, do seu erro, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Acho que não há dúvida, né? Então existe essa separação, existe um grande abismo entre nós e Deus. E é lógico que Deus providenciou o caminho para você transpor esse abismo, esse grande abismo. Não sei quantos quilômetros luz seria esse abismo, mas é grande, porque nós, a humanidade, está caminhando para um lado totalmente adverso. Não vou entrar em detalhe para que o vídeo não seja censurado. Olha aqui o que diz a palavra de Deus: há caminho que ao homem parece direito, mas dá ao cabo
em caminhos de morte. Provérbio 14:12. Caminhos que para nós é bom. Eu não vou discutir isso. O que você pensa, às vezes, é até bom. Eu não vou discutir isso com vocês. Só vou dizer que parece direito, mas não é. Mas os vossos pecados e iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Isaías, profeta do Senhor, profeta messiânico, ele estava falando ao povo de Israel, que o povo de Israel estava sofrendo porque os pecados deles faziam separação. Imagine os nossos agora, né? Então nós temos, nesse grande abismo, nós temos feito tentativas para transpor esse abismo. Boas obras, religião, filosofia, moralidade, porém não é suficiente. Nada disso. Tudo coisa boa, mas não pode. Vamos para o terceiro passo. A solução de Deus. A cruz. Há um só Deus. Você que é católico, e você que é, não importa, espírita, crê na Bíblia e ouça esse versículo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Tem uma música que eles cantam na igreja católica: Maria vai na frente. Vai não. Ela dorme no Senhor. Ela não recebeu o corpo incorruptível e dorme no Senhor. Não quero falar mal de religião de ninguém. Só quero dizer que aqui diz: há um só mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Homem. Por que homem? Porque ele se fez homem plenamente. E enquanto era Deus também plenamente. E ele é o único mediador. Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Eu gosto demais desse versículo porque fala conduzir-vos. Já que você está no meio do mato perdido, ele vai lá, te apanha e vai conduzir para Deus. 1 Pedro 3:18a. Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Eu pescava junto com um amigo quando eu era mais jovem, né? Hoje ele está com câncer, mas é um irmão, é um salvo. Ele falava assim: eu tenho que melhorar para ir para a igreja. Não tem. Jesus morreu sendo você ainda pecador. Bom, então você está em pé diante desse abismo e você tem que transpor esse abismo na sua individualidade. Até então, obras, aquelas coisas, não transpôs. Agora você tem a cruz de Cristo que perfeitamente transpõe o caminho para você transpor esse abismo. E ele diz, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é o modo de você atravessar esse abismo. Vamos para o nosso quarto e último passo. Nossa parte. O que nós temos que fazer? Receber a Cristo. É o ponto nodal desse estudo. Receber a Cristo.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Nós temos uma porta na nossa vida, que é lógico, que é por dentro que é fechada. Nós temos que, ouvindo a voz de Cristo, abra. Se você está ouvindo a voz de Cristo nesse momento, abra a porta do seu coração para Ele entrar. Ele quer entrar em toda a sua casa, ficar com você, cear com você. Isso Ele está dizendo que Ele quer morar com você. Que coisa boa. Cear é à noite, né? Ele quer ficar à noite com você, passar nos seus momentos mais aflitivos com você. Mas todos quantos o receberam, olha que coisa linda, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Existe criaturas de Deus e filhos de Deus. Quando você recebe a Cristo, você se torna filho. Você já expulsou um filho de casa, deserdou um filho, mandou ele embora, sumir para sempre? Deus não faz isso. Você pode ter feito, porque você é mau, é ruim, conforme toda a humanidade o é. Mas Ele não faz isso. Nós tornamos filhos de Deus e herdeiros com Cristo das glórias celestiais. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Está no futuro, porque você vai fazer isso. Você não fez isso, você vai fazer isso. Crer, confessar, reconhecer que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Aí nós estamos novamente diante do abismo. A sua vida, você está de um lado do pecado, da rebeldia, da separação, ou aqui junto com Deus, com perdão, com a vida abundante, a vida eterna. É uma escolha que você tem que fazer. Esse é o nosso quarto passo. Mas eu ainda vou citar mais alguns versículos aqui para encerrar o nosso estudo. A garantia de Deus, nós temos uma garantia, a palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está no futuro, porque ainda não invocou. Todo aquele que invocar. Romanos 10:13. Porque pela graça, olha que lindo esse versículo, apesar de ser conhecido de todos, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu fé a todos nós para crer em algo. Você tem escolhido a pessoa errada em que você tem crido. Escolha Jesus Cristo. Então o dom de Deus é dom de Deus. Não de obras, ele repete, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu faço muitas obras, mereço estar no céu. Coisa nenhuma. Efésios 2:8 e 9. Agora tem um versículo que eu mais gosto, eu vou encerrar o estudo com ele. Está em João, primeira carta de João 5:12 e 13. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ponto e vírgula. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ponto. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes
que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Agora, palavras não da Bíblia. Ao receber Jesus, nascemos na família de Deus. Isso acontece pela operação sobrenatural do Espírito Santo, que habita em todo aquele que não crê em Cristo. Chamamos a isso de regeneração ou novo nascimento. Você tem que nascer de novo, foi o que ele disse a Nicodemos. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.